Ao norte estava a nação de Ferro de Marmuk, uma região rica em minérios a serem extraídos. A oeste estava a nação de grãos de Yond, o suprimento de comida do império. Ao sul estava a nação marítima de Calar, um ponto vital no comércio e comércio do império. E a leste estava a nação escudo de Mir, a pedra angular de sua defesa. Apoiado por suas 4 nações vassalos, o Império Amid tinha conhecido paz e estabilidade. Ninguém considerou possível derrotar o Império e unir o continente. Até mesmo os oficiais militares e nobres envolvidos com os militares Orbão e Kindomilitis, que tiveram que falar otimisticamente com seus superiores, a fim de receber orçamentos maiores, Didilit realmente acredita que tal coisa era possível. Alguém teria que ser ignorante ou genuinamente tolo para acreditar que era. Mas a situação mudou. As 15 espadas que quebram o mal, a força secreta cujos membros individuais possuíam a força de um exército inteiro, haviam se fragmentado, e o grupo de aventureiros da classe S conhecido como a Tempestade da Tirania agora exercia seu poder contra o Império. O novo Papa da Grande Igreja de Alda era um jovem. Não seria exagero dizer que ele era uma criança. O que estava no trono dos imperadores não era o sábio Marshokzarro, mas um homem comum de que ninguém nunca tinha ouvido falar. Um diplomata que serviu à casa do Duque Sauron estava diante do Duque Takar Dalken agora. Ele alternou entre falar com paixão e calmamente explicando os riscos e retornos. A situação. O estado do mundo e os tempos estão a mudar drasticamente. Duque Alken, por favor, tome a sua decisão, disse ele finalmente, solicitando uma resposta. Takar ponderou calmamente. Com a cabeça cheia de cabelos brilhantes e pele lisa que não caía, as pessoas haviam comentado recentemente que ele havia se tornado pelo menos 10 anos mais jovem, mas seu rosto bonito não estava usando uma expressão satisfeita em resposta ao plano sugerido pelo diplomata enviado pelo Duque Rudel Sauron. Eu tenho uma boa compreensão do que o Duque Sauron está a propor. A proposta em si, os riscos e os retornos. Mas tenho a certeza que está ciente de que o meu próprio ducado tem as suas próprias circunstâncias para se preocupar. Ele deu um sinal com um movimento de seus olhos, e um de seus próprios diplomatas começou a dar uma explicação para o diplomata do Duque Sauronetes. 2 incidentes significativos ocorreram no Ducado de Alcrin este ano, e um deles ocorreu muito perto da própria casa dos Duquiteles, a ressurreição do deus maligno Forzagibal. O diplomata de Takardroit falou sobre os danos econômicos causados por este incidente e o progresso dos projetos que estavam sendo realizados para se recuperar desse dano. Na verdade, foi o deus maligno do canibalismo Zerzoregen que havia ressuscitado, não o deus maligno de pilagem Forzagibal, mas muito poucos no Ducado de Alcrin estavam cientes disso. E a realidade era que os únicos damage causados por este incidente foi o colapso dos Sacred Vastelandes, que tinham sido um ninho de mimicumães, houve algum dano real. O Duque Alcrin e seus conselheiros desejavam recusar a proposta do Duque Sauron, mesmo que isso significasse que eles tivessem que mentir sobre essas circunstâncias. Também estamos cientes das circunstâncias em que se encontra, Duque Alcrin. Mas gostaríamos que vocês entendessem que não podemos simplesmente deixá-lo como está. Não quando a guerra com o Império Amid pode estar sobre nós, disse o diplomata do Duque Sauronetes. O que ele propôs não foi a formação de uma aliança e um exército unido para atacar o Império Amid. É simplesmente demasiado perigoso deixar o antigo território Sila como está, especialmente agora que se tornou um verdadeiro ninho de Lilitis em todos os sentidos. Mas a força de Sauron do Chilitis por si só não é suficiente para resolvê-lo. Estamos engolindo nosso orgulho e implorando por sua ajuda. Os pontos turísticos de Sauron do Chilitis não foram estabelecidos no exército Amir Imperialitis ou nas fortalezas da nação Escudo Mir, mas no antigo território Sila. Eu entendo que Rudel Dono tem medo desse lugar, disse Takard. Do ponto de vista de Rudeletes como duque da região, o antigo território Sila era uma parte de seu domínio que havia sido roubado de seu povo por alguns mortos-vivos misteriosos. Os mortos-vivos não saíram do antigo território Sila, mas qualquer um que entrou foi morto e se transformou em um morto-vivo para se juntar a eles. Ninguém que tivesse se aventurado lá dentro havia retornado vivo. Todas as tentativas de realizar reconhecimento usando familiares terminaram em fracasso absoluto.
Parecia que havia monólitos e imagens pintadas no chão que atormentavam as mentes daqueles que os viam. Cada mago que tentou observar a área através de tais métodos tinha sido levado à loucura. Alguns desses magos aparentemente se recuperaram e pareciam recuperar sua sanidade, mas depois desapareceram mais tarde, deixando para trás nada além de uma leitura de notas: "Eu estou indo para onde Deus está." Além disso, uma aldeia após a outra perto do antigo território Sila teve suas populações inteiras desaparecidas, então poderia ser dito que todos estavam seguros, desde que eles entraram nele. Como era, quando o Império Amid veio invadindo no futuro, Duque Sauron constantemente teria que se preocupar com o risco dos mortos-vivos de repente saindo do antigo território Sila e atacando seu próprio exército. Na verdade, era até possível que o ninho de Velilitis do antigo território Sila continuasse a se expandir e até mesmo alcançar regiões além do Ducado de Sauron. Ele tinha que fazer algo sobre isso antes que isso acontecesse, mesmo que isso significasse estar em dívida com os outros duques. Eu entendo isso. Eu faço. Se eu fosse o Duque Sauron, estaria a pensar a mesma coisa. Mas, e esse lugar é um território do Império Demoníaco de Vidal, então eu não posso fazer um movimento lá. Takard pensou. Ele sabia a verdade por trás do antigo território Sila. Ele sabia que as hordas de mortos-vivos poderosos que habitavam eram soldados do Império Demônio de Vidal, com quem ele havia formado uma aliança secreta. Ele sabia que o território servia como um enclave do Império Demoníaco. Os mortos-vivos que guardavam as antigas fronteiras do território Sila não eram monstruosidades que matavam indiscriminadamente todos os seres vivos, eles eram um exército com liderança. Eles não sairiam do território e atacariam as cidades e exércitos do Ducado de Sauron, a menos que Vandaliel ordenasse. E quanto aos desaparecimentos em massa das pessoas que vivem em aldeias próximas, eles simplesmente se mudaram para o antigo território Sila para viver lá. Como cidadãos do Império Demoníaco de Vidal, eles viveram vidas muito mais confortáveis do que tinham como cidadãos do Ducado de Sauron. Para começar, é um erro pensar que algo poderia ser feito sobre isso com o poder militar sozinho. Se a nossa nação tivesse o poder militar para tomar essa região de volta, teríamos sido capazes de perfurar as fortalezas Mir-Shield Nação Carcaças com facilidade há muito tempo, Takar pensou consigo mesmo. O exército de mortos-vivos poderia chegar às dezenas de milhares. Ele tinha sido informado de que todos eles eram um mínimo de rank 5, e os mais poderosos entre eles eram de rank 10 e acima. Se este exército fosse um inimigo, os 5 cavaleiros de Alcren, que ainda estavam faltando um membro, bem como suas forças secretas equivalentes de cada ducado precisariam ser enviados apenas para colocar uma luta. E isso não seria suficiente para eles ganharem. Só seria o suficiente para lutar. Claro, se chegasse a isso, eu contaria a Vandaliel Dono tudo sem esconder nada, Takar pensou. Mas mesmo assim, não posso concordar com isso. O Vandaliel Dono pediu-me para não o fazer, afinal. Vandaliel frequentaria a escola central Adventureson na primavera. Ele não teria tempo para lidar com assuntos tão incômodos. O Ducado de Sauron era o muro entre o reino de Orbaum e o Império Amid. Por repelir o exército do Ducado de Sauron sem causar muito dano seria muito incômodo para Vandaliel. E porque o Ducado de Sauron era uma região onde havia muitos adoradores de vida, muitos dos soldados eram adoradores de vida também. Quanto a Takard, ele também queria ter danos infligidos ao seu próprio exército. Não posso enviar os meus soldados para morrerem mortes sem sentido. Havia alguns entre a população que acreditavam que os nobres eram pessoas sem emoção que não pensavam em usar soldados e plebeus recrutados como peões descartáveis. Mas isso não era verdade para os nobres que possuíam um certo grau de poder político. Era verdade que, às vezes, eles tinham que dar ordens que enviavam soldados para a morte. O próprio Takard tinha experimentado ter que ordenar que os soldados se aventurassem em campos de batalha dos quais não tinham esperança de retornar vivos. Mas sempre houve boas razões para isso. Custou dinheiro treinar homens que dedicaram suas vidas inteiras a se tornarem cavaleiros e soldados, e tais homens eram uma necessidade absoluta de manter a ordem pública e a segurança. Até os recrutas eram fazendeiros, artesãos, comerciantes, cozinheiros e curandeiros em tempos de paz. Perder soldados tão importantes em guerras desnecessárias era inaceitável. Eu entendo, Takar disse ao diplomata.
Mas quando selamos o Deus maligno que ressuscitou, o Ducado de Alcrim perdeu o Cavaleiro das Montanhas Collapsas Gold, e toda a sua família, que vivia nas Sacred Wastelands. Nossa prioridade é reconstruir o Templo de Borgadon o mais rápido possível para garantir que o Deus do Mal nunca mais ressuscite, e vigiar de perto as nossas terras para que aqueles que adoram outros deuses do mal não nos causem mais danos. A verdade era que ambos os deuses do mal tinham sido destruídos, e nunca poderiam ser ressuscitados novamente. Também não havia sinais de movimento daqueles que adoravam outros deuses do mal. Embora houvesse evidências de que eles haviam fugido do Ducado de Alcrim, agora que era uma base de operações para Vandaliel. Assim, na realidade, o Duque Alcrim não tinha projetos que tivessem que ser concluídos o mais rápido possível ou problemas iminentes que o impedissem de implantar seu exército. Houve uma grande confusão no Ducado de Farzon sobre como a festa de Ensroitis, as lâminas de 5 cores, deveria ter saído da masmorra, mas ainda não havia sido encontrada. Mas isso era uma questão que poderia ser abordada pelo exército do Duque Alcrimirates. Essa era uma questão que o Duque Alcrim precisava abordar usando sua influência política para coletar informações. É por isso que lamento informá-lo de que não posso ajudá-lo. Mas, claro, não hesitarei em prestar ajuda sob a forma de fundos e fornecimentos, Takar disse. Como seu reino era vizinho do Ducado de Sauron, era difícil rejeitar o pedido do Duque Sauronilitus. Assim, ele decidiu pelo menos fornecer ajuda superficial através de fundos e suprimentos, tratando-a como uma despesa necessária. Houve inúmeros casos na história em que a Casa Alcrim respondeu aos pedidos da Casa Sauron com dinheiro e suprimentos, em vez de ajuda militar. O diplomata certamente recuaria e aceitaria isso. Mas o diplomata não recuou. Por favor, aguarde. Nesse caso, gostaria de solicitar ajuda sob a forma de nos apresentar alguns indivíduos capazes. Indivíduos capazes? Takard repetiu. E quem pode ser? Da forma como está a falar, eu diria que não são soldados do meu ducado. O primeiro é o Randolph Undetru. O primeiro nome dado pelo diplomata do Duque Sauronotes foi o do aventureiro da classe S que trabalhou no reino Orbaume por mais de um século. Era natural desejar a ajuda de um aventureiro da classe S, um sobre-humano entre os super-humanos, ao lutar contra um inimigo desconhecido que nem mesmo um exército poderia derrotar. As lâminas de 5 cores também haviam subido para a classe S há vários anos, mas ainda estavam dentro de uma masmorra e ainda não haviam surgido. Assim, Randolph foi o único que eles puderam perguntar. Ele era conhecido por não se envolver em guerras entre nações, mas o antigo território Sila não era considerado uma nação, portanto, era provável que, se alguém tivesse as conexões necessárias para fazer uma solicitação, ele a aceitaria. No entanto, é verdade que o Duque Alcrim tem ligações que lhe permitiriam entrar em contato com Randolph Dono, mas isso também não é verdade para o Duque Sauron. E mesmo que não seja, então eu acredito que se poderia contatá-lo através do Marechal Dolmar, um dos diplomatas do lado Alcrim do Chilitis apontou em um tom amargo. A verdade é que Rudel Sama nunca conheceu Randolph Sama através do Duque anterior, pelo que não existe uma forte ligação entre eles. E fazer um pedido ao Marshal Dolmar causaria problemas na manutenção da independência do seu governo, disse o diplomata Duque Sauronetes. Essa resposta deu a Takard e seus diplomatas uma imagem clara da situação em que Rudel Sauron estava. Eu vejo. Ele já fez algo para ofender o Randolph. E além disso, ele está a distanciar-se do Marshal Dolmar. A verdade era que Rudel Sauron não tinha feito nada que pudesse ser chamado de ofendem o Randolph. No entanto, ele ignorou o conselho de Randolph Roit. Randolph de Dilit tem grandes expectativas de nobres em primeiro lugar, e se ele recebesse esse pedido de Rudel, ele provavelmente daria um suspiro exasperado, mas ainda assim aceitá-lo. No entanto, quando Rudel tentou fazer esse pedido, Randolph estava disfarçado na cidade de Morxi como um bardo chamado Rudolf, por isso era impossível fazer contato. Rudel e seus conselheiros tinham entendido mal, pensando que eles poderiam muito bem entrar em contato com Randolph porque Rudel o havia ofendido. Quanto a distanciar-se do Marechal Dolmar, que serviu o rei do reino de Orbaume, isso era verdade. Foi porque Rudel estava lutando com a tarefa de retomar o antigo território Sila, o que estava fazendo com que as pessoas questionassem sua capacidade como governante.
Nesse caso, tentarei contactar Randolph Dono em seu lugar. Quanto a saber se ele responde, isso depende inteiramente dele, disse Taccard. Mas ele não tinha intenção de tentar contactar o Randolph. Se ele aceitasse o pedido e se juntasse ao exército de Duque Sauron para retomar o antigo território de Sila, o exército de mortos-vivos certamente sofreria perdas. Devo evitar criar rachaduras em nosso relacionamento com o Império Demoníaco de Vidal a todo custo. Taccard Alquin e seus subordinados mais próximos tinham visto o Império Demoníaco de Vidal com seus próprios olhos quando participaram da cerimônia para celebrar a conclusão da enorme estátua divina de Vandaliel e do nascimento do seu primeiro filho. Havia uma diferença incompreensível no poderio militar do Reino de Orbaum e do Império Demoníaco de Vidal. Pessoas como Bravatiel e Baldiria dos Cinco Cavaleiros de Alcrin seriam capazes de lutar contra membros do Império Demônio. Mas apenas a nível individual. Se seus exércitos se chocassem, a grande maioria do exército de Orbaum e Kingdomirates pereceria em um piscar de olhos, e apenas indivíduos poderosos como os Cinco Cavaleiros permaneceriam. Poderiam ser reunidas mais forças de combate, como aventureiros e heróis poderosos com as proteções divinas dos deuses, mas como governante, Taccard não podia se dar ao luxo de confiar em variáveis tão incertas. De fato, quando o perigo se aproximava de Morx e Alcrin, eles fugiram com antecedência, em vez de se apressarem em oferecer sua ajuda. Mesmo tendo fugido para evitar Vandaliel, Taccard não podia confiar nessas pessoas. E a diferença no poder militar não era o único problema. O maior problema foi a grande diferença no poder absoluto como nação. É verdade que o Ducado de Alcrin tem uma população maior. Mas este país tem o poder nacional de construir uma estátua tão grande quanto isso, com pouco mais do que apenas a vontade do povo? Não há necessidade de considerá-lo, e a resposta é não. Sua capacidade de produzir equipamentos militares excepcionais, seu suprimento estável de alimentos para todos e cada cidadão. O mais Taccard viu do Império Demoníaco de Vidal, quanto mais ele percebeu o quão diferente era para sua própria nação. Quanto à população, o Império Demoníaco de Vidal também aparentemente incluía o continente demoníaco, da qual a tempestade da tirania havia retornado no que era considerado o primeiro precedente de pessoas se aventurando no continente e retornando vivas, e outros territórios distantes também. Era possível que sua população total combinada fosse realmente maior do que a população de Alcrin do Chilitis. Para começar, como se definiu a população de Imperialitros Demônio? Os atiradores das sombras que guardavam as paredes e os outros mortos-vivos e golems contavam como cidadãos? É claro que, mesmo sem levar em conta esses mortos-vivos e golems, sua população provavelmente excederia a do Reino de Orbaum em algumas décadas. Ir e voltar é difícil por enquanto. Mas se houver algum método no futuro, talvez se algo for feito sobre a cordilheira e uma rodovia for construída através do antigo território Sila, ou alguma energia é usada para fornecer rotas por mar. Se as pessoas se tornarem capazes de viajar livremente para frente e para trás, um grande número de pessoas escolherá migrar do reino para o Império Demoníaco. Os aventureiros certamente tropeçariam em si mesmos para se tornarem cidadãos do Império Demoníaco de Vidal, bem como alquimistas e comerciantes que buscavam novos materiais e bens. Era provável que alguns estivessem relutantes em ir a uma nação que tratava vampiros, monstros e mortos-vivos como cidadãos, mas não havia garantia disso. Afinal, o Império Demoníaco de Vidal já tinha muitos cidadãos que se mudaram para lá do Reino de Orbaum. Na verdade, até eu fiquei surpreso ao perceber que não tinha sentimentos de repulsa pelos mortos-vivos. À medida que esses pensamentos percorriam a mente de Taccardroit, os diplomatas terminaram suas discussões entre si e chegaram à conclusão de que as comunicações não seriam mediadas entre o Duque Sauron e Randolph. Que tal confiar nas lâminas de 5 cores em vez de Randolph Dono? Taccard sugeriu. Os rumores dizem que deixaram a masmorra em que estavam. No passado, ele havia abolido os sistemas discriminatórios no Ducado de Alcrin em relação ao emprego de besta parente na tentativa de formar relações amistosas com Raiz e a facção pacífica de Alda, então, não seria natural para ele não mencioná-lo, não importa o quão relutante ele estivesse em fazê-lo. Claro, ele esperava que essa sugestão fosse rejeitada. Era difícil imaginar que Raiz se juntando à batalha para retomar o antigo território Sila causaria ainda mais caos e danos do que Randolph.
É inesperado que os recomendes, Vossa Excelência, tendo em conta os rumores que sugerem que recentemente se converteu ao fundamentalismo vida, disse o diplomata do Duque Sauronix. De sua perspectiva, ele não acreditava que Takar atualmente tinha boas relações com a facção pacífica de Alda, de quem Raiz era o líder. De fato, desde as reformas que levaram Gous a ser reconhecido como uma raça que foi criada por vida, as relações com a facção pacífica Aldalitis tinha crescido mais frio. Eles não estavam mostrando sinais visíveis que sugerissem isso, mas foi precisamente por isso que Takar sentiu a desconfiança e a cautela que a facção pacífica de Aldailit sentiu em relação a ele e seus conselheiros. Mas o fato de que isso também havia sido pego pelos conselheiros do Duque Sauronote significava que Takar estava fora da floresta por enquanto. Takar quase abaixou os ombros tensos em alívio. Mas o que veio a seguir foi uma bomba que era muito maior do que tudo o que havia sido discutido até agora. Mais importante, como o culto à vida está florescendo no Ducado de Sauron, gostaríamos que você nos apresentasse a Condessa Honorária Darcia Zakart, que é elogiada como encarnação de um Vida-Elite, e o seu filho Vandaliel Dono, o Patron Saint of Transformation Equipment, disse o diplomata. Mas esta bomba parou por aí. A Condessa Honorária Zakart é uma heroína que selou um deus maligno e é capaz de invocar um espírito familiar de vida sobre si mesma. Tenho certeza de que uma visita dela traria muito conforto ao nosso povo. E seu filho, que é um artesão extremamente habilidoso e comanda inúmeros familiares excepcionais, pode ser capaz de descobrir o que está acontecendo no antigo território Sila. Acredito que um dos familiares que o servem é um Sila, na verdade. Takar e seus diplomatas não conseguiram discernir as verdadeiras intenções do diplomata e de Rudel Sauron, aquele que o havia enviado. Talvez ele tivesse sentido alguma coisa, ou talvez não tivesse. Mas as palavras deste diplomata certamente ofenderiam Vandaliel se ele as ouvisse, e o fato de Rudel Sauron estar permitindo que seu diplomata os falasse deixou claro que ele não havia aprendido a verdade sobre quem era Vandaliel. Também estamos considerando entrar em contato com a Associação das Aventuras para solicitar a ajuda da parte da menina mágica Kanako Tsuchiya, bem como a espada voadora Iron Cat que recentemente começaram a ganhar a atenção das pessoas. Espero que você não se importe. O diplomata continuou. Kanako e os outros pertenciam todos à Guilda Adventurers, ou não havia lei que tornasse necessário obter a permissão do Duque ou dos funcionários do governo que o serviam antes de contratá-los. No entanto, contratar vários aventureiros capazes que estavam baseados em outro ducado sem permissão prévia tinha o potencial de causar mal-entendidos, portanto, havia um acordo tácito de que as discussões ocorreriam de antemão ao fazê-lo, a menos que o assunto fosse extremamente urgente. Takar e seus conselheiros agradeceram silenciosamente aos seus antecessores por estabelecerem este acordo tácito. Graças a eles, eles seriam capazes de impedir que isso acontecesse. Pedimos desculpa, mas o filho de Darcia Donolitis planeia começar a frequentar a escola de aventureiros em Orbaume Central na primavera. Ela pretende ir com ele e, embora eu precise confirmar isso, acredito que o Magical Geldono, bem como os seus aprendizes, os Flying Sword e Iron Cat, estão muito próximos deles e pretendem ir com eles, assim como os seus amigos, os Heart Warriors Brigade. Darcia Dono é apenas um nobre honorário, mas é verdadeiramente embaraçoso que eu não possa fazer muito sobre os caprichos dos nobres do meu próprio reino. O que queres dizer com? O diplomata do Duque Sauronilitis pronunciou-se perplexo, aparentemente não tendo esperado que todos os pedidos fossem recusados. Como Takar e seus diplomatas trabalharam juntos para dar explicações e tentar jogar fora, Bravatiu inclinou-se para sussurrar no ouvido Takardroitis. Takar estendeu a orelha, imaginando o que Bravatiu havia notado. Meu senhor, talvez este seja um plano de Rudel Sauron para semear a discórdia entre nós e Zakart Dono? Não, talvez ele pretenda reduzir os nossos números de Armip e depois realizar algo nefasto. Bravatiu sussurrou furiosamente. Era uma teoria da conspiração. Não quero dizer que este é um substituto adequado, mas vou enviar alguns dos meus cavaleiros mais capazes para ajudá-lo, Takar disse ao diplomata do Duque Sauronix. Meu senhor! Bravatiu exclamou em surpresa. Parecia que seria difícil impedir preventivamente que o Duque Sauronilitus tentasse recuperar o antigo território Sila.
Sendo esse o caso, seria melhor enviar seu próprio povo para fornecer informações privilegiadas, compartilhar isso com o Império Demoníaco de Vidal, e derrote o exército do Duque Sauronilitus de uma maneira razoável. Embora ele estivesse um pouco irritado com seu subordinado excessivamente suspeito, esta foi uma decisão que Takar havia tomado por temperamento. A minha vida teria sido muito mais fácil se eu fosse um conde-duque ou um duque, ele pensou melancolicamente. Era outro dia comum na cidade do comércio que era governado pelo conde Morxi, que estava alegremente inconsciente do exausto duque Alcremilitis deseja trocar de lugar com ele. Tama e Gyoku, que tinham corpos brancos translúcidos, olhos redondos adoráveis e pernas longas, estavam cozinhando em um carrinho de comida em um beco dos fundos do distrito da Luz Vermelha e que agora era conhecido como o Vida Street ou no lugar de Vandaleuetas. Rock, o líder da Brigada de Pedra de Ferro e um grupo de aventureiros que estavam baseados nesta cidade e estava passando. Então, este carrinho de comida está finalmente sendo operado por familiares agora, ele disse com uma risada seca. Não sei se devo ficar impressionado que ele é um domador tão habilidoso que pode fazer com que seus familiares preparem comida, ou surpreso que ele esteja disposto a deixar todo o carrinho de comida para eles. Ei, guarda, isso é permitido? Há uma empregada sentada atrás do carrinho de comida, mas ela não é domadora nem nada, certo? Um dos companheiros de Rock disse. O guarda da cidade com quem ele estava conversando e o guarda da cidade iniciante que finalmente conseguiu ver dois personagens de sua proteção divina e deu um sorriso seco. Não há problema. A supervisão dos domadores está sob a jurisdição da Associação Tamers e existe um acordo tácito de deixar assuntos relacionados ao Distrito da Luz Vermelha para Starving Wolf Security, a menos que algo realmente grande aconteça. Então isso significa que tudo depende de Vandaliel, hein? Afinal, ele é o chefe do Lobo Estrelado e o verdadeiro governante do Distrito da Luz Vermelha. Quando o conhecemos no Ninho do Diabo, eu não acho que ele se tornou um figurão tão grande. Não, talvez ele já fosse um figurão naquela época? Companheiro de Rock. Não se preocupe com os detalhes, disse o Rock. Então, você terá um espeto de lula grelhado por enquanto? Os ingredientes servidos nos espetos do carrinho de comida mudavam de dia para dia, e o principal ingrediente de hoje eram os monstros de lulas que apareceram no antigo campo de batalha de Gares. Aliás, a empregada sentada atrás do carrinho de comida não era Rita ou Saria, mas a Vampire Zombie Mair Magisa, que tinha sido um dos subordinados do vampiro Puro Birkini quando ela ainda estava viva. Era possível que as pessoas que vissem o carrinho de comida pela primeira vez tivessem medo de vê-lo sendo executado apenas por monstros de alto escalão. Vandaliel tinha estacionado Magisa aqui para impedi-los de ter medo, as pessoas ficariam tranquilas ao ver os monstros domadores cuidando deles. A verdade era que ela era até mesmo um humano, muito menos um domador, mas até mesmo Rock estava ciente disso. O único que sabia a verdade era Armorxi. Isto é mesmo permitido? Quero dizer, aqueles tipos estão a grelhar lulas, o companheiro Rock o questionou. Bem, eles têm muitas pernas, mas só seria canibalismo se comessem polvos. Então Itilits bem, Sniliit, disse Kes. Aqueles tipos são lulas de pé. Para ser mais preciso, eram krakens e floating little krakens. Eles eram krakens em miniatura cujos torsos eram do tamanho de um corpo humano, e eles eram capazes de flutuar levemente acima do solo. Embora eles estavam relacionados com lulas e polvos, eles eram outra espécie. Assim, este foi o canibalismo, e para dar uma analogia, era o mesmo que um leão comendo um tigre não sendo considerado canibalismo. Aliás, o pai de Tama e Gilkelotes, que havia sido transformado em um morto-vivo e ressuscitado como um pequeno zumbi kraken, estava atrás do carrinho, cortando a lula, colocando-os em espetos e cobrindo os espetos com molho. Magisa era responsável por fingir ser seu domador e lidar com o pagamento. As três irmãs ratos, de Maroru, Urumi e Suruga, trabalhavam como garçonetes. Um deles gritou para Rock para pedir sua ordem. Dê-me 6 espetos de lula. Um para o bom guarda aqui, disse Rock. Não, tens de te preocupar comigo, e disse Kes. Vá lá, e te lites bem. O teu turno acabou, certo?
Este Vonnelit conta como um suborno, então pare de se preocupar. Com outro guincho, a irmã de rato, que estava equilibrando seu corpo de 3 metros de altura em suas patas traseiras, habilmente usou suas patas dianteiras para anotar a ordem. Se alguém olhasse para a cabeça dela, ela se pareceria com um urso. Nenhum bêbado mal educado ousou causar problemas neste carrinho de comida agora. Em comparação com um ano antes, a ordem pública no distrito da Luz Vermelha de Morxilitis melhorou dramaticamente. Enquanto isso, a pessoa responsável por melhorar essa segurança pública, o Starving Wolf Michael, também conhecido como Miles, estava atualmente lutando contra uma montanha de documentos. Fel, a gestão de pessoal é muito trabalhosa. Em vez de ter um escritório principal e filiais, por que é que abrimos escritórios em todas as cidades e trocamos documentos? Disse Miles. Nas sociedades humanas, não há dispositivos de comunicação Goblin, Fax Golem, e não há Gofadgar ou Jane em quem confiar, a Demon King familiar respondeu. Fazendo isso aumentaria drasticamente o trabalho necessário, já que temos que transportar os documentos entre os escritórios. Bem, você poderia fazer o trabalho lá, chefe. Você pode gravar qualquer tipo de documento, pode você? O seu chefe não se impressiona com a sua sugestão de utilizar como fax. Os familiares do Rei Demônio estavam ajudando Miles com a papelada, segurando ferramentas de escrita com seus tentáculos. Parece que alguns fiéis de Alda estavam protestando e cantando hinos na praça em Alcren, disse Miles. Embora pelo que ouvi, ninguém lhes prestou atenção. Bairro HYMNS, você quer dizer aquelas músicas que pedem a rejeição de raças de vida elites, você não acha? Eu tenho que me perguntar e eles realmente pensaram que receberiam algum apoio cantando esses tipos de músicas em Alcremelitis Plaza, disse o Rei Demônio familiar. Mesmo antes da chegada de Vandalielitis ao Ducado de Alcren, muitos de seus habitantes haviam apoiado a facção pacífica de Alda. Havia pouca chance de que eles de repente começassem a apoiar a facção extremista Aldaelite, mas... Eu suponho que eles pensaram que seria melhor do que fazê-lo em Morxi, disse Miles. Então, eles não foram imprudentes o suficiente para desafiar Kanako para uma batalha de performances musicais, o Rei Demônio familiar concordou. Ainda assim, esses adoradores de Alda tinham tomado a ideia de protestar através da música dos concertos realizados por Kanako e os outros, de modo que os próprios protestos eram pacíficos. O problema eram os outros adoradores que compartilhavam suas crenças radicais. A tentativa de incêndio criminoso na Guilda Tamers, as tentativas de violência contra o nosso pessoal de segurança, os ataques a mim e a Kanako e aos outros, as tentativas de entrar em sua casa. As pessoas que agem por conta própria são realmente bastante problemáticas, já que você pode responsabilizar qualquer organização, disse Miles. À medida que as reformas anunciadas pelo Duque Alcren entraram em vigor, os crimes dos adoradores radicais tornaram-se mais extremos. Bem, também torna mais fácil porque não há queixas quando lidamos com os incidentes grosseiramente, disse o Rei Demônio familiar. Como resultado de suas ações imprudentes, como atacar Miles e Kanako, e tentar esgueirar-se para a casa que Vandaliel tinha se transformado em uma casa assombrada, os adoradores radicais tiveram suas existências apagadas da cidade. Eles tinham então sido submetidos à lavagem cerebral, substituídos por falsificações, ou tinham apenas o conteúdo de seus cérebros substituídos antes de serem liberados na cidade como se nada tivesse acontecido, e suas sentenças foram decididas depois disso. Essas sentenças dependiam dos crimes que haviam cometido, mas aqueles cujas existências tinham sido apagadas tinham cometido todos os crimes que os viriam marcados como escravos criminosos ou executados pelas leis de Alcren do Xilitis. Porque as pessoas que adoram um deus da lei proativamente violam a lei, o Rei Demônio familiar se perguntou em voz alta. Ai-me certo de que só se preocupam em obedecer às leis que acreditam estarem corretas, disse Miles. Mais importante, o movimento que a facção pacífica fez é tão impossível de entender que me assusta. E tudo o que fizeram foi enviar cartas para si, Darcy-sama, e Kanako. Inimigos que só mostram movimentos silenciosos em público são os mais problemáticos, o Rei Demônio familiar concordou. A propósito, chefe, qual é o seu corpo principal até agora? Perguntou ao Miles. Ai-me atualmente limpando uma masmorra no continente demônio Kingirates com espaço retorcido.
Ele é o tipo de masmorra onde você pode estar andando por um corredor, então de repente estar caindo para a direita, e depois encontrar-se bateu contra o teto. Não é tarde demais para você se juntar a nós, se você gosta? Pés, deixe-me saber quando você está fazendo uma masmorra mais simples que está me dando uma pausa de todo esse trabalho.